cruz de Cristo. A cruz ocupa um lugar central na proclamação do Evangelho. É tanto o ponto climático de uma vida de auto-renúncia, quanto o instrumento designado para a salvação. As Escrituras, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão mostrar para nós que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi crucificado. Ele não só foi crucificado, mas ele também carregou uma cruz. Em João capítulo 19, versículo 17, e na verdade o apóstolo João é o único que vai fazer menção no texto, fazendo referência de que Cristo carregou uma cruz. E ele vai dizer, era a cruz de Cristo. Veja a expressão do texto. Elevando ele as costas, a sua cruz. A cruz que Cristo carregou era a dele. A outra coisa que os evangelhos vão mostrar para nós em relação ao Cristo que foi crucificado, Lucas 23 e verso 33, olha o que está escrito no texto sagrado. E quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, ou caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. A pedido dos anciãos do povo, os principais sacerdotes, os escribas e a grande multidão que estava naquele dia, gritavam, crucifica-o, crucifica-o, conforme Lucas 23 e 21. Em Lucas 23 e 23, diz que este mesmo grupo de pessoas instavam com grandes gritos pedindo que Jesus Cristo fosse crucificado. A história não acaba aí. Jesus Cristo, naquela cruz, ele morreu crucificado. Ou seja, Jesus Cristo expirou, morreu na cruz, no Calvário. Conforme Lucas 23 e verso 46, diz que ele fez uma oração dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo expirado, entregou o teu espírito. Agora, é interessante dizer a vocês que a cruz de Cristo era a cruz do meio. Ele foi posto entre dois marginais, entre dois réus que foram condenados justamente, pois eram malfeitores. A Bíblia nos diz que um à direita e outro à esquerda, Jesus foi colocado no meio. Aí eu entendo o porquê Paulo vai escrever na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo de número 1 e no verso de número 17, quando vamos encontrar no versículo 17 a expressão a cruz de Cristo. Ele faz uma diferenciação. Ele indica Cristo como tendo a sua cruz. Porque, na verdade, o que Paulo está trabalhando neste assunto do capítulo 1, no versículo 17, ele está falando sobre a mensagem que ele pregava. E a mensagem que ele pregava era sobre a cruz de Cristo, ou seja, fazia referência da morte redentora de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Esta mensagem mudou a minha vida. A mensagem da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e da sua ressurreição me fez entender que eu
tenho condições de alcançar a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Carta de Paulo, que ele escreve aos Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo de número 8, ele vai escrever o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus promoveu a salvação para nós, pecadores. Então, o que eu preciso fazer? Acreditar e confiar que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é suficiente para promover na minha e na tua vida uma eterna salvação. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Faremos um outro vídeo falando sobre 4 tipos de cruz que existiam na época de Jesus Cristo, quando iniciou o processo de condenação por meio da crucificação e quando terminou esta sentença de morte por meio da cruz. Então acompanhe o próximo vídeo que será postado ainda esta semana em nosso canal Mensagem que Edifica. Deus te abençoe e não se esqueça, se for para pregar o Evangelho, pregue sobre a cruz de Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus.